Olá, hoje no Alesp em Pauta nós vamos falar sobre a segurança das mulheres nos grandes eventos, principalmente agora no Carnaval. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo no nosso estúdio virtual Carla Cristina Martins. Ela é advogada criminalista, especialista em direito processual penal. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. É uma satisfação atender o convite aqui com a Júlia, participar dessa conversa sobre um tema tão importante. E essa lei, que é uma conquista recente, é necessário esse debate para essa conscientização, ainda mais nesse tempo que se aproxima aí de carnaval. Vamos ter uma conversa, acredito que muito produtiva. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito, também agradeço a participação em ambiente virtual de Júlia Paruker, que é CEO e sócia fundadora do movimento Não é Não. Obrigada. Oi, Priscila. Oi, Carla. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Como a Carla falou, é fundamental a gente falar sobre esse assunto, né? Porque, infelizmente, a gente vê, os números mostram, né, como que a violência contra a mulher, que já é alta, no Carnaval se intensifica. Então, é fundamental que a gente fale sobre isso, converse, pense em formas das mulheres se protegerem e como o poder público pode também atuar nesse sentido. E, Júlia, para a gente começar até, fala um pouquinho do movimento Não é Não. Ele tem uma relação com o Carnaval? Surgiu ali por conta dos problemas ou não? Sim, o Não é Não esse ano faz 8 anos. A gente surgiu em 2017 de uma forma muito espontânea, por um motivo em que, infelizmente, não é muito legal, né? Que é a violência que nós mulheres sofremos, especialmente no Carnaval. Uma amiga estava num evento de pré-Carnaval e ela sofreu um assédio bem violento. Ela falou várias vezes que não e o homem continuou insistindo, puxou ela ficou muito chocada assim, com o não entendimento, né, com a não compreensão, né, que o não dela não foi respeitado. E conversando a gente falou, nossa, acho que a gente tem que desenhar, né, eles não entendem o não. E aí surgiu essa ideia da tatuagem, né, e aí a gente começou assim, de uma forma, fazendo vaquinha, nós entre amigas e distribuindo no Carnaval, aqui no Rio de Janeiro. E a gente viu a necessidade que as mulheres tinham de falar sobre isso, de se posicionar e de usar o próprio corpo, né, como uma bandeira dessa luta, né, que é de todas nós, de todos nós, mas que as mulheres especialmente sofrem no corpo, né? E aí a gente começou a fazer financiamento coletivo, começou a expandir para o Brasil e já fazem 8 anos que a gente existe. Bacana. Começamos no Carnaval. Uhum. Doutora Júlia, quando se fala o não é não, ele precisa ser respeitado, né? Quando se está ali, todos têm o direito de brincar, de pular carnaval, de festejar, porém, nem todos têm o direito de tocar ali, né? Na verdade, as pessoas não têm o direito, né, de tocar no outro, caso esse não permita. Exatamente. O não é não, né? Ele veio num sentido não da gente dizer para o outro, mas da gente reafirmar o nosso desejo e o nosso direito de poder dizer não. E o não, na verdade, ele não necessariamente precisa ser dito, né? O não, né, depois do não consentimento, é tudo assédio, né? Se a pessoa não deu consentimento, ela não consentiu. Então, se a pessoa, por exemplo, se a mulher estiver drogada, estiver inconsciente, ou alguém que não consiga dar consentimento naquele momento, essa pessoa não consentiu, né? Então, assim, é um trabalho que ele é muito profundo, né? Porque a nossa sociedade ela foi construída com base em valores que colocam a mulher como
o corpo da mulher está ali, né, para o outro, para servir ao outro, objetificação. Então, o homem acha, né, um homem que não tem consciência, ele acha que ele pode tocar se ele tem vontade, né? Ele independe o desejo daquela pessoa. Então, isso é algo que a gente precisa urgentemente transformar, porque essa é a base de tudo, né? Essa cultura é o que faz com que lá na frente a mulher possa ser vítima de um feminicídio, né? O corpo dela é posse do outro, então ela não pode terminar um relacionamento comigo, se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Os valores, né, que constrói essa cultura, eles começam aí, né? E é aí que a gente tem que transformar. Doutora Carla, o que acontece com uma pessoa que não respeita o não da outra? Bom, foi mencionado pela Júlia a questão de uma pessoa que está, por exemplo, sob efeito, uma mulher que possa ter bebido e ela não conseguiu expressar e falar não, né? Bebido, enfim. Existem tipos penais específicos que protegem, que tratam da liberdade sexual. Cada fato, cada situação vai ser analisada de acordo com o que aconteceu. Por exemplo, quando a gente fala em estupro, existe uma violência ou grave ameaça, pressupõe violência. A pena é altíssima, a pena realmente é muito alta. Quando a gente fala em importunação sexual, a gente já está mais na seara do toque. Uma mulher que é tocada sem consentir, sem expressar uma aceitação né, de um envolvimento inicial. A importunação sexual também tem uma pena, ela começa numa pena de 1 ano, mas pode ir até 5 anos. A gente já está mais na seara dos toques. E quando a gente fala na violação mediante fraude, é essa situação que a Júlia falou. Mediante fraude é um aspecto que a pessoa não tem capacidade de expressar o não, de dizer não quero, pare. Isso acontece muito nos casos de estupro, que a pessoa pode ter ingerido uma bebida num copo de terceiro ou alguma substância entorpecente. Existem drogas específicas que são utilizadas em casas noturnas, infelizmente, e que permitem esse tipo de crime praticado contra as mulheres. Essa situação, cada situação vai ser analisada, mas é bom ter em mente que, como a Júlia falou, é uma questão de conscientização da sociedade em que vivemos, e eu acredito que é muito importante a Lei Maria da Penha para a situação no âmbito familiar, é muito importante essa recém-lei Não é Não, para proteger as mulheres especificamente nesses ambientes que vendem bebida alcoólica, enfim. Mas mais do que isso, eu acredito muito na educação, que a gente precisa de políticas de educação nas escolas. A criança e o adolescente têm que aprender a respeitar o corpo, o seu corpo e o corpo do outro. Então, eu acredito que políticas públicas possam ajudar nessa infeliz situação e nesse quadro de violência que cada dia é uma notícia mais infeliz do que a outra. Carla, conta pra gente um pouco como acontece o movimento efetivamente. Você comentou sobre a questão da tatu, mas, por exemplo, se está num ambiente em que outras mulheres, até uma que está ou alcoolizada, ou você percebe que, né, fez uso ali de droga, não consegue às vezes falar o não. A responsabilidade é de quem está perto também? Olha, eu acredito não a responsabilidade direta por um ato de uma pessoa que vai praticar um crime, mas isso também a gente cai no campo
da proteção e da conscientização. Eu acredito que as mulheres, quando saem com mais amigas, sempre tem alguém que fica, sempre tem a motorista da vez, sempre tem a pessoa que fica mais responsável por ver a situação e o quadro do que está acontecendo. E também a aproximação de pessoas estranhas. O que se indica para pessoas que saem na noite é realmente a lei básica é não beber no copo de estranhos e não deixar o seu copo de bebida jamais sem vigia. Não largar o copo de bebida, não aceitar a bebida de ninguém. De preferência, quando a mulher ir ao banheiro, convide uma amiga, porque tem aquela coisa, né? Ah, a mulher gosta de ir no banheiro com uma amiga, mas mais do que nunca, hoje, em ambientes de casas noturnas ou shows, é importante. Eu mesma, quando vou ao banheiro, quando estou acompanhada do meu marido ou que a gente está numa viagem, para no posto de gasolina, eu nunca vou ao banheiro sozinha. Ele sempre sabe que eu estou indo no banheiro, ele sabe o momento que eu entrei no banheiro, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar, o que vai acontecer. Então, eu não digo que as pessoas que estejam juntas, no caso, amigas, vão ser responsabilizadas, elas têm um dever moral de uma cuidar da outra. Agora, se existe um autor de um ato libidinoso com outra pessoa, esse crime pode sim ser cometido por mais de uma pessoa. Porque a gente sabe que às vezes o autor não se propõe a fazer isso sozinho. Infelizmente, mais de um autor pode tentar vitimar uma pessoa. Então, todo cuidado é pouco, a vigilância, a atenção, porque não é fácil assim essa situação, né? E esse protocolo que a Júlia falou, essa lei que entrou em vigor agora, no final do ano, dia 28, é muito importante a gente ter em mente que ela tem um período de vacatio legis, tecnicamente falando, que é um período para que ela entre em vigor de verdade, para que ela seja exigível, 180 dias. É um período para que os estabelecimentos se preparem para receber esse texto legal. Inclusive, Priscila e Júlia deve saber com certeza, essa lei ela foi com certeza inspirada no movimento No Cali, que vem de Barcelona, né, na Espanha, que é uma lei, é um instituto de proteção que foi inclusive utilizado no caso do jogador de futebol Daniel Alves, que a vítima lá teve, na época eu não conhecia a lei catalã nesse sentido e eu fui procurar. E eu achei fantástica o esquema, toda a resposta que a suposta vítima, que está em fase de apuração, ela teve. O ambiente foi preservado do suposto crime, ela foi retirada, a polícia chegou até o local, ela teve uma assistência psicológica. Então, eu fiquei assim positivamente impressionada com todo o aparato que foi fornecido a essa vítima, porque é muito grave. É muito grave. Um crime de ordem sexual, ele traz marcas gravíssimas, por experiência própria. Eu tenho atuação no estado de Santa Catarina e no Rio de Janeiro, e a gente sabe que quando isso acontece, não é só a família da vítima, não é só a vítima, é a família toda. A família toda passa por um trauma, a pessoa tem que passar por tratamento, e é muito difícil. É muito difícil essa situação, infelizmente. Júlia, o movimento, ele trata ali da prevenção, né? Então, quando você já deixa bem claro ou fala sobre o assunto, não é não, me respeite, isso também é um alerta para as pessoas. Fala um pouquinho para a gente, efetivamente, até na prática, ali nos dias que a gente tem ali de carnaval, até nos eventos que acontecem com muitas pessoas e que tem até o álcool, que talvez você possa me corrigir, mas eu acho que é um dos principais fatores aí para a pessoa perder o controle e passar da linha, né, com outras pessoas.
Mas como que funciona efetivamente? A pessoa tem um código, fala para as amigas, se você percebe que alguém está em risco, chega junto? Antes de responder, eu queria complementar um pouco que a pergunta anterior que você fez, que a Carla respondeu. Especialmente no crime de importunação sexual, mas todos os crimes, né, de violência sexual, a testemunha ela é muito importante, né? Porque você imagina, a vítima, ela acabou de sofrer, né, um crime, como a Carla comentou, é um crime de violência sexual, ele deixa marcas profundas. O que a pessoa quer é sair dali, né? Então, muitas mulheres, por exemplo, não fazem denúncia. Então, as testemunhas, né, sendo amigas ou pessoas que estão passando, que estão vendo o que está acontecendo, elas têm um dever moral, né, de ajudar aquela mulher, porque a mulher, sendo vítima, ela ainda tem que se preocupar em coletar provas, em ver se tem câmera de segurança, em ver quem é testemunha, pegar contato dessas pessoas para poder fazer uma denúncia. Então, assim, se você está perto de uma pessoa que sofreu, não se omita, né? Apoie essa mulher, ajude essa mulher, ofereça seu testemunho, pegue o contato das pessoas. Com certeza você vai estar ajudando muito essa mulher que já foi vítima, né, de um crime e ainda tem que ter outras preocupações. E isso que a Carla falou de ir no banheiro, né, com amigas, também serve para o bloco de carnaval. Especialmente porque o bloco, né, os blocos que são em cortejo, né, o carnaval de rua, ele cresceu muito nos últimos anos, né, e os blocos em geral, a grande maioria, são cortejo, né, então eles vão andando. Então, assim, no bloco, você pode estar no meio da multidão, mas se você, por exemplo, sai para ir no banheiro, podem ter ruas desertas ali próximo, por mais que exista uma multidão ali do lado. E os crimes podem acontecer justamente nesse momento. Então, os abusadores, eles costumam ser covardes, né? Se a pessoa está acompanhada, né? Se existe alguém ali próximo, duas, três, se ele não está sozinho, né? Porque se ele tá com mais pessoas, aí eles podem se sentir mais encorajados, né? A praticar o crime. Mas se ele está sozinho, ele vai, de repente, pensar duas vezes e não vai cometer o crime. Então, sempre ande em dupla, no mínimo dupla, trio, né, para fazer xixi, para ir comprar alguma coisa, porque infelizmente é isso, a gente tem a nossa liberdade, né, de curtir o carnaval, de ser feliz, de ser livre. A gente o medo não pode tolir a nossa liberdade, mas ao mesmo tempo a realidade está aí, né, e a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar. Então, infelizmente, a gente tem que pensar nessas coisas também. E aí, respondendo a sua pergunta agora, o não é não, né? A nossa ideia, né, é funcionar como um escudo protetor, assim, né? De uma forma simbólica, porque eu acredito que, né, como eu estava falando, né, a base desse comportamento, né, do assédio, da importunação sexual, de qualquer violência com base em gênero, é a cultura da nossa sociedade, a cultura baseada, né, no patriarcado, que coloca as mulheres como submissas, como inferiores. E mudar essa cultura não é algo que acontece do dia para a noite. Então, tem eu vejo assim, né, como acabar com os crimes de violência sexual, violência com base no gênero, né? Eu vejo assim um tripé, né? 3 principais ações. Uma é a educação, né? A conscientização que a gente estava falando e que a gente, né, principalmente tem esse papel, né? O outro é o acolhimento à vítima que sofreu essa violência e que está precisando de apoio, e esse acolhimento tanto por pessoas que estão próximas quanto do Estado também, né, de prover
centros de apoio, de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica, aluguel social, né, e diversos outros mecanismos que o poder público possa prover para essa pessoa. E a punição por esse crime, né? E a gente, né, felizmente, a gente tem caminhado bastante, né? Muitas leis recentemente surgiram, né? A de importunação sexual em 2018, agora a lei com protocolo não é não, e assim a gente vai caminhando. Eu não acredito que o abusador, né, uma pessoa que acha que ele tem o direito de passar a mão no corpo de uma mulher ou que ele vai lá estuprar essa mulher, eu não acredito que ele vá mudar a cabeça dele assim porque ele recebeu um leque que está escrito não é não ou porque ele vê alguém com a tatuagem não é não. Eu não acho que ele vai mudar a cabeça dele e nem é a nossa intenção mudar a cabeça de ninguém, né? Mas eu acho que se ele percebe que o ambiente está hostil para ele cometer esse crime, que as pessoas em volta se posicionam, né, a favor dos direitos das mulheres, de que aquilo ali não vai passar impune, de que está todo mundo percebendo, ele vai pensar 2 vezes. Então eu acho que é aí que é o nosso papel, é da gente levantar o debate para esse tema, falar, as mulheres todas, você olha no bloco, tá todo mundo tatuado, todo mundo não é não. Se você for assediar uma mulher, ou se você estiver perto de alguém que assediou, né, uma outra pessoa e você tá tatuada, as mulheres se olham assim, né? Você tá numa situação de perigo, um cara veio te importunar, você não precisa nem falar nada, às vezes você olha, a mulher já sabe. E vai lá e tira ela e se posiciona. Então, eu acho que é nesse sentido que a nossa atuação ela é fundamental para diminuir a violência contra a mulher no carnaval. É criar um ambiente de hostilidade para que o assediador não se sinta confortável e impune para cometer os crimes de assédio e de importunação sexual ou outros piores. Doutora Carla, é um avanço, né, até na justiça brasileira, de poder realmente ter essa questão do não é não ser respeitado e punível também. Bem, com relação à proteção da mulher, tão necessária por esses motivos que a Júlia fala, culturais, né? Patriarcal, enfim, objetivação do corpo da mulher, de fato, é um avanço. É um avanço no sentido de criar esse protocolo, pela leitura do texto legal, dá para perceber que a intenção do legislador foi de criar locais seguros, como a Júlia falou. Locais que vão ter um selo, uma certificação de que ali a mulher vai poder se sentir segura. E que ali funcionários, vai ter um funcionário destacado, preparado, para em caso de eventual situação de risco ou de constatada agressão à mulher, ela vai ser retirada para um local seguro. O ambiente, como eu falei, o ambiente ele vai ser preservado. A polícia militar, ela vai ser chamada, vai ser acionada. Em certos casos, até a polícia civil. Se for uma situação mais drástica, a polícia civil pode ser chamada. A vítima pode ser que tenha necessidade de ser encaminhada a um hospital, a um IML, para fazer um exame de corpo de delito, né, dependendo da gravidade. Ou, se for um caso em que a mulher conseguir contornar, ela pode querer um acompanhamento até o seu veículo. Existe essa situação da mulher dizer, olha, não me sinto segura de caminhar até o meu veículo. Alguém do estabelecimento vai ter que acompanhar a mulher até o veículo. Então,
eu acredito que esse período de 180 dias de vacatio legis, de adaptação de situação legal, é até para que essas casas noturnas possam se preparar. Mas, ratifico, é muito importante essa conscientização prévia de que a lei foi promulgada, de que ela estará vigente em pouco tempo, porque o tempo passa muito rápido, e que as mulheres terão locais aonde elas poderão desfrutar de momentos com amigos, amigas, que serão respeitadas com esse selo, com essa identificação, e que ela vai ter, como sempre foi, ela vai ter a prerrogativa de dizer se ela responde ou não um conhecimento de outra pessoa, né, um flerte, enfim, e não essa situação de assediar, de impor, de importunar, de psicologicamente falar palavras, né, de baixo calão, vulgares, que isso realmente não tem como tolerar, não se pode tolerar, existem mecanismos legais, porque o Código Penal ele tem as penas graves, que, de acordo, como eu falei, com o caso, vai ser enquadrada e a pessoa vai responder. E isso eu quero até acrescentar também que existem as delegacias especializadas. Então, as delegacias especializadas que cuidam criança, adolescente e a mulher, elas têm profissionais diferenciados. Ela tem um corpo de psicólogo, de assistente social, de delegados e delegadas que estão habituados a trabalhar com essa causa. Eu frequento, né, eu atuo no direito penal há quase 20 anos. E já fui em algumas delegacias. As delegacias especializadas, elas têm outro ambiente, elas têm um ambiente para receber a vítima. Então, assim, elas têm paredes coloridas, elas têm profissionais que estão ali para acolher, né? Uma pessoa que foi, infelizmente, vítima de um crime tão bárbaro. Essa é a situação. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo nessa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta porque temos mais para falar tanto das leis federais quanto até as estaduais de proteção da mulher. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe em Pauta e o assunto hoje é a segurança das mulheres durante os grandes eventos, em especial o Carnaval. Para essa conversa, eu tenho no nosso estúdio virtual a doutora Carla Cristina Martins, que é advogada criminalista, especialista em direito processual penal, e também Júlia Paruker, que é CEO e sócia fundadora do movimento Não é Não. Júlia, dentro do movimento Não é Não, você deixa ali então bem claro, né, para os homens, há aqui um limite. Mas e o limite da paquera realmente para um assédio? O limite entre a paquera e o assédio é justamente o consentimento. E a gente não quer, né, com o movimento, impedir que as pessoas flertem, que as pessoas paquerem e se amem no carnaval. Pelo contrário, a gente quer evitar que as mulheres sofram violência. Então, já aconteceu da gente distribuir tatuagem e aí algumas mulheres falarem: ah, não quero botar porque senão nenhum homem vai se aproximar de mim, nenhum homem vai chegar em mim. Aí eu falei: não, pelo contrário, você só está falando que se você não quiser, o seu não tem que ser respeitado, mas paquerar tá valendo. Flertar, trocar olhares, conversar, né, e sentir se a outra pessoa está receptiva ou não àquilo, é diferente. Então, a gente não quer impedir a paquera, a gente quer só proteger as mulheres e cuidar da segurança
de todas para que as mulheres não sofram mais nenhum assédio, nenhuma importunação sexual. E, Júlia, a gente sempre leva para o não é não ali para a relação homem e mulher. Isso pode acontecer também entre pessoas do mesmo sexo? Precisa também colocar esse limite ou acontece diferente? Não tem tanto esse assédio? Olha, acontece, né? Os números mostram que mais de 95% das vítimas de violência são mulheres. Mas isso não significa que apesar da maioria dos abusadores serem homens, também acontece, assim, é muito raro, mas também acontece de mulheres terem relações abusivas com outras mulheres e homens também serem vítimas, especialmente quando você trata, por exemplo, de crime contra vulneráveis, né? Então, crianças, meninos, eles são abusados e existe um tabu muito grande sobre isso, né? E muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Então é muito difícil ter dados, inclusive, mas acontece muito com crianças. Em relações com adultos, né, relações homossexuais, homens com homens ou mulheres com mulheres, eu já ouvi casos de relações lésbicas em que existia um relacionamento abusivo ali de uma mulher que acabava reproduzindo esse padrão de comportamento machista. Entre homens eu nunca ouvi, mas é possível que exista. Mas a gente sabe que a grande maioria das vítimas são mulheres e a grande esmagadora maioria dos abusadores são homens. Doutora Carla, como fica essa questão juridicamente? A senhora já falou em quando isso acontece, né? Um homem é o abusador, a mulher tem os seus direitos. Agora, e no caso quando é pelo mesmo sexo, muda alguma coisa? Da mesma forma, como a Júlia falou, a incidência ela é menor, ela é bem menor, talvez, não sei, no caso de subnotificação, mas não se tem, né, dados tão alarmantes quanto a situação da mulher, né, até pelas questões culturais que sabemos da objetivação feminina, né, do corpo feminino. Mas, em caso de violência, por exemplo, numa situação homossexual de parceiras ou parceiros, pode ser aplicável sim a Lei Maria da Penha. Se existir coabitação, se todos os requisitos forem preenchidos para enquadrar num relacionamento familiar, que é onde se aplica, onde se tem incidência da Lei Maria da Penha, com certeza, em relações homoafetivas, ela vai ser utilizada e vai proteger, sim, o homem, que possa eventualmente, numa situação homoafetiva, ser vítima de seu parceiro, ou a mulher, da mesma forma, eventualmente vítima de sua parceira. Então, a lei, ela veio realmente para proteger. Eu acredito, eu tenho refletido sobre isso, que apesar da grande incidência da violência, hoje a mulher se sente mais protegida. Por isso que temos dados tão alarmantes, números tão altos, porque eu acredito que hoje a mulher se sinta mais segura e ela vá sim procurar autoridade competente, autoridade policial, para conseguir, no caso da Maria da Penha, uma medida protetiva, para se sentir, né, mais segura, até para sair de um relacionamento abusivo, nesse caso. Então, as notificações e os números são altos, sim, mas porque eu entendo que a mulher hoje ela já teve consciência da sua voz e dos seus direitos e por isso ela tem procurado mais e o número só vem subindo por isso.
Júlia, me conta um pouquinho já dos resultados que vocês percebem desde então do início do movimento. Agora já tem uma lei, ainda para deixar mais fortalecido. A gente fala muito aqui na Rede Alesp a questão da informação. Quando a pessoa tem informação, ela está munida para se proteger também. Conta um pouquinho então, o que você percebe já de mudança desde o início do movimento? Eu queria só fazer um adendo à última pergunta, inclusive a Carla me corrigir se eu estiver errada, mas a lei, pelo que eu sei, ela não, ela coloca a vítima e ela não classifica o gênero. Então, inclusive, né, qualquer pessoa que for vítima está coberta pela lei Maria da Penha ou a lei de importunação sexual. Inclusive, mulheres trans e travestis também são contempladas na lei. Tá doutora, doutora quer confirmar? Tá certo, não existe um gênero, existe a proteção ao indivíduo e a denominação da sua sexualidade independe do seu direito individual de ter a proteção do Estado e do tipo penal que foi criado justamente para proteger o fato da vida, né? Que não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, a pessoa independe ali, não existe um sexo para ser objeto de proteção legal. A não ser quando a gente fala do feminicídio, né? O feminicídio, ele sim é uma classificação de um crime baseado no gênero. Mas no caso do feminicídio, eu já atuei em casos, Júlia, que pessoas trans tiveram aplicação do feminicídio em caso de homicídio. Mulheres trans. Sim, os tribunais têm entendido e por mais que se fale, olha, compleição física, o homem tem uma estrutura, a mulher tem outra, enfim, existe uma discussão dogmática penal sobre isso para dizer se está sendo certa a aplicação do feminicídio a uma pessoa trans. E os tribunais têm entendido que sim, que nesse caso o feminicídio é aplicável sim, é aplicável à questão Claro. de travesti. Concordo, né? Mulheres trans são mulheres. Sim. Então, tá certíssimo elas serem incluídas. Isso foi não está na lei, você falou corretamente, mas é um entendimento jurisprudencial, é uma construção dos tribunais, dos julgados, de acordo com a adaptação da vida, né? Que a lei não consegue nunca prever tudo o que vai acontecer. E os tribunais, eles tendem a acompanhar o movimento da sociedade de acordo com o que está escrito na lei. Eles acompanharam nesse sentido, de dizer, não, é um travesti, é um trans, tem outro reconhecimento, né, de sua sexualidade, e nesse caso vai ser aplicado sim. Tem alguns julgados já no Brasil, São Paulo, Santa Catarina, que eu acompanhei, tem sim. Ok, Júlia, conta pra gente então o resultado, né, do que você já percebeu desde o início do movimento, o impacto do movimento. Olha, a gente percebe, assim, é muito difícil a gente ter dados, números, né? Por exemplo, da diminuição dos assédios no carnaval, né? Desde que o Não começou a existir, porque ainda é muito difícil fazer a denúncia da importunação sexual quando você está no meio de um bloco, né? Como é que você vai... Às vezes você nem vê quem que passou a mão em você, né? Então, é muito difícil ainda a gente conseguir ter esses dados. Mas a gente, assim, eu ouço de relatos e eu vejo pelo interesse de blocos, né, de agremiações e inclusive de candidatas, de vereadoras, né, que buscam a gente para fazer parceria, de como é importante, as pessoas percebem a importância de se posicionar
e também veem que isso melhora, né, a qualidade e aí a segurança do bloco. Então, a gente, em 2019, a gente recebeu uma moção de louvor na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, como contribuição ao Carnaval Carioca, e a gente ficou muito honrada, né, muito feliz, assim, de participar dessa mudança. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo é do não é não ele ter caído na boca do povo, sabe? Dessa frase, ela ter se popularizado. Hoje você vê novela falando, tem bloco de carnaval, não é não. Então, isso eu acho fundamental, porque a nossa ideia, desde sempre, ela foi justamente colocar na roda, né, esse assunto em debate e não deixar ele escondido, né, e normalizado como há 10 anos atrás, pouco se falava sobre isso, as mulheres sofriam assédios e pouco se falava e era naturalizado. Então, quanto mais a gente fala e a gente entende os nossos direitos e as leis, a gente denuncia, e aí, com isso, a gente consegue produzir mais dados e também mais investimentos, né, para coibir esse tipo de crime. Então, mais leis vão sendo criadas, né? Então, eu acho que é um movimento que ele vai em cadeia, trazendo outras consequências que no final vão favorecer a segurança das mulheres e a conscientização da sociedade como um todo. Bom, nós, até semelhante a essa lei federal, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos a aprovação de uma lei que está pertinho de completar um ano da existência dela, é a lei número 17.621 de 2023, que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Então, até a época, houve muita discussão em relação até ao treinamento dos funcionários desses locais, para poder identificar quando uma mulher está em risco e colocá-la em segurança, seja porque ela está alcoolizada ou realmente ela está ali sofrendo uma situação de perigo mesmo, pode acontecer algo com ela. Então, primeiro, doutora Carla, fala um pouquinho para a gente, então, de uma lei como essa, aqui no estado de São Paulo, quase um ano já de existência, mas agora a gente tem ampliação para todo o país. Bom, essa lei de natureza estadual, assim como as federais que mencionamos, no caso Maria da Penha, esse decreto, essa última lei, não é não, todas elas vêm de encontro com essa situação de conscientização, de preparo, porque se você pensar bem, né, você tem que preparar a sociedade para tratar a mulher, a mulher, para viver em sociedade, precisa de leis que a protejam. Nada mais é do que situações da vida comum, que é a mulher ir a um restaurante, ir a um bar, acompanhada de companheiro ou amigas, ou sozinha, porque uma pessoa pode querer jantar sozinha e se sentir segura. E essas instituições, esses estabelecimentos, com essa força legal, seja ela estadual ou federal, eles têm que ter funcionários preparados com a percepção de que, se existir alguma situação de risco iminente ou acontecimento de uma situação que coloque em risco a integridade, seja ela física ou intelectual da mulher, verbal, enfim, que tome providências imediatas para que a mulher, primeiramente, seja retirada, protegida, se sinta acolhida e que o eventual agressor, testemunhas, como a Júlia falou, possam ser ouvidas, câmeras possam ser preservadas.
nessa lei não é não, existe ali a menção à questão de câmeras de segurança. Câmeras de segurança sempre foi um problema. É um problema enorme de estabelecimentos. Em Santa Catarina existem vários beach clubs, famosíssimos. Algumas situações divulgadas na mídia nacional já aconteceram nesses locais. Quando se pede uma câmera, uma filmagem, tem que ser muito rápido. A vítima sempre entra em contato com um advogado, que nesses casos atua como assistente de acusação, para esclarecer, porque são situações que as pessoas não estão acostumadas. E o advogado tem que peticionar, tem que entrar em contato com a delegacia para que seja de forma muito rápida notificado o estabelecimento e ele preserve essas imagens. Por quê? É uma empresa terceirizada às vezes. Olha, passa de tantas horas, 48 horas, outro vídeo começa a ser gravado em cima. Olha, não conseguimos resgatar. Então, preservar as imagens é algo que veio nessa lei não é não e realmente é muito importante. Júlia, sua opinião sobre isso? Como? A Júlia, a opinião também sobre isso, a relação das leis, né? O quanto elas têm impacto na sociedade. É fundamental, como a Carla estava falando, ser mulher no Brasil e no mundo, mas a gente está falando do Brasil, é muito difícil, né? Assim, as opressões elas acontecem em todas as relações sociais. Então, o próprio direito básico de ir e vir, ele não é respeitado. A mulher anda de um lugar ao outro, ela vai escutar alguma coisa, dependendo da, sei lá, da roupa que ela está usando, e aí muitas vezes ela é inclusive responsabilizada por isso, né? Aí a mulher vai pegar um transporte público, tem que existir um vagão específico para a mulher, porque senão a mulher vai ser importunada, vão masturbar, vão se masturbar, vai ser encoxada. Então, esses mecanismos que são criados para a mulher ter mais segurança, eles são essenciais, porque as mulheres estão sofrendo, mas é importante que se olhe para eles de uma forma emergencial mesmo. A gente não pode se acostumar com a ideia de que tem que existir um vagão para mulheres, né? Os homens eles têm que parar de assediar as mulheres, eles têm que ser punidos. As mulheres elas não têm que ser separadas. É claro que no momento, né, que elas estão sofrendo assédio, isso é uma medida emergencial. Mas a gente não pode se acostumar e achar que isso é algo que deva acontecer para sempre. Porque senão as mulheres nunca vão conseguir ter segurança nos ambientes, né? No ambiente de trabalho da mesma forma, né? As mulheres são também assediadas, né? Aí sim o crime de assédio sexual, né? No ambiente de trabalho. Então, assim, em todos os ambientes, as mulheres elas são oprimidas e têm a possibilidade de ser violentadas. Então, é muito importante que essas leis elas venham, porque como a Carla estava falando, né? O crime, a lei existe. Agora eu fiquei confusa, eu não sei. A lei existe porque o crime existe, ou o crime existe porque a lei existe? Os fatos da vida podem tipificar um crime. Então, tem que ver se o fato da vida se enquadrou no crime que está previsto em lei. Mas até, né, Então, nessa linha de raciocínio, né? Se existe alguma situação, é por isso que existe uma lei para combatê-la, né? Ou para dar um direcionamento nela. A gente fala assim uma máxima, né? Não existe fato sem lei anterior que o defina. Para que um fato seja crime, precisa de uma lei. É isso. Para que seja considerado crime, porque, por exemplo, assim, eu estou olhando para o céu. Olhar para o céu não é crime. Então, a situação
o fato da vida previsto tem que ser tipificado como lei para que seja crime. Essa é a situação. Então, essa situação, por exemplo, do estupro. O estupro, como eu falei lá no início, ele pressupõe violência. Então, ele é um grau muito mais alto de dano, né? Assim, uma coisa pressupõe que a pessoa agiu com violência, a pena dele é altíssima, a pena mínima do estupro, ela já parte ali de 6 anos. Então, é uma situação muito grave. A gente tem a importunação sexual, que a Júlia falou muito bem, que a questão é a seguinte, a importunação sexual, a gente está no âmbito do toque, né? É uma pena, não é baixa, a partir de 1 a 5 anos, pode chegar no máximo a 5 anos. E quando a gente fala do assédio, é importante ter essa diferenciação que a Júlia mencionou. O assédio, ele acontece no âmbito do trabalho. Ele não acontece, a gente fala assim assédio, mas o assédio sexual é no âmbito de hierarquia, de empregador e empregado. Então, precisa de uma relação de trabalho para falar em assédio sexual. Nessa situação dessa lei do não é não, a gente fala em importunação e em outros crimes, né, de natureza sexual previstos em lei, como a Júlia questionou, tem que estar previsto em lei. Essa é a situação. Uhum. Bom, então é super importante, né, que existam. Ai, desculpa. Pode falar. Era só para complementar. É super importante que existam essas leis, porque elas são fundadas na realidade, né? Então, elas existem porque existem casos de mulheres, né? De tanto acontecer, houve necessidade de criar uma lei e é fundamental que essas leis elas sejam colocadas em prática e que os agentes da lei, né, eles também passem por uma reformulação, uma educação sexual, porque, infelizmente, né, como a Carla estava citando anteriormente, né, existem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, né, que se a mulher puder ir numa delegacia dessa para fazer uma denúncia, ótimo, porque a gente sabe que o atendimento ele é diferenciado. Mas não deveria ser assim, né? Qualquer delegacia você pode fazer uma denúncia, mas a gente sabe que a mulher que vai fazer uma denúncia numa delegacia comum, ela tem muitas chances de ser revitimizada, de ser culpabilizada pelo crime que ela mesma sofreu. E isso já, quando a mulher pensa em fazer uma denúncia, isso já ajuda muito ela em desistir de fazer. Porque ela, não vai dar em nada. Muitas vezes o criminoso foi pego em flagrante e o juiz libera, o delegado libera. Então, é assim, eu acho que é fundamental, as leis, elas são uma resposta da sociedade, né? Não toleramos, não vamos tolerar, né? Isso não está certo, isso tem que mudar. Mas é preciso ainda uma evolução, né, de todos os agentes da lei para que, de fato, a gente consiga caminhar para uma sociedade mais segura para as mulheres. Exatamente. Bom, nós estamos chegando então nos minutinhos finais do nosso programa, mas ainda vou deixar um tempinho para as considerações finais de cada uma das nossas entrevistadas, mas já aproveito então para agradecer a participação hoje aqui conosco da doutora Carla Cristina Martins, que é advogada criminalista, especialista em direito processual penal. Doutora, muito obrigada e o seu minutinho final aqui, as considerações. Priscila e Júlia, eu quero dizer que foi uma conversa muito interessante, muito proveitosa. O tema realmente é de fundamental importância de ser comentado, de ser ventilado. Essa nova lei não é não, recentemente promulgada pelo presidente da República, vai sim trazer um giro, uma segurança maior para as mulheres em ambiente de casas noturnas que vendam bebidas. E esse tempo para se adaptar até a vigência, ele tem que ser observado com seriedade de toda a sociedade
e dos veículos de comunicação. Eu quero agradecer, dizer que eu estou à disposição e parabenizar a Júlia pelo movimento. O carnaval se aproxima, tudo que conversamos aqui eu acho que foi muito elucidativo, é uma situação de conscientização e de cuidados mínimos para que as pessoas possam se proteger de situações de extremo risco e constrangimento. Obrigada. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Também agradeço a Júlia Paruker, que é CEO e sócia fundadora do movimento Não é Não. Muito obrigada. E as considerações finais? Obrigada, Priscila, Carla, Malu, o pessoal da produção que fez o convite. É muito bom, né, a gente poder ter espaço para ter um debate assim mais profundo, né, sobre esse tema que é tão caro a toda a sociedade e que é fundamental, né, que as mulheres conheçam os seus direitos, né, saibam quando elas podem fazer uma denúncia, o que de fato é crime, né, porque muitas vezes acontecem a gente vive numa sociedade que coloca a mulher em lugares assim tão subalterno que a mulher está sofrendo um crime ali e não sabe, né? A própria Lei Maria da Penha tipifica mais de 7 tipos de violência patrimonial, financeira. Então é fundamental que esse tema seja cada vez mais e mais falado, né? Para que a gente possa trazer informação, informação protege. E a gente, o Não é Não também está aqui à disposição, não só no Carnaval, como em todos os dias do ano, né? Infelizmente o assédio, ele acontece em todos os espaços, como a gente estava falando, né? Na rua, no transporte público, no trabalho, nos estádios de futebol. Então, o Não é Não ainda é muito necessário e a gente está aqui para fazer parcerias, né? A gente tem um projeto de educação também, de ir em escolas públicas, conversar com essa nova geração. Enfim, espero que volte aqui mais vezes. Agradeço o convite e feliz Carnaval para todas. Obrigada, foi ótimo, com certeza já estão convidadas para outras conversas aqui. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.